Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em Mateus capítulo 2, versículo 13. Diz assim: permanece lá até que eu te avise. O coração inquieto que se debate contra as grades da prisão das circunstâncias, aspirando por uma esfera mais ampla de serviço, deixa Deus dirigir os seus dias. Paciência e confiança na monotonia da rotina serão a melhor preparação para você aguentar corajosamente a tensão e o desgaste da grande tarefa que Deus poderá um dia mandar-lhe. E me vi por momentos como em grades, como impedida pelas circunstâncias, de realizar contente o ministério, que cuida arder em mim, dado por ti. Por momentos apenas dou-te graças, e foi assalto astuto do inimigo, pois tu, Senhor das circunstâncias, és quem dirige todo o meu viver. Só quero estar humilde e bem disposta, aqui, ali, além, onde me ponhas, contando como o alegre ministério, estando em ti o derramar de ti, até que hajas por bem, Senhor da seara, fazer o uso que bem te parecer, desta chama que em mim fizeste arder. Queridos, nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre essa questão dessa ansiedade de querer fazer algo para Deus. Na verdade, nós precisamos esperar o momento de Deus, o sim de Deus, porque muitas vezes nós precipitamos, queremos fazer de nós mesmos e começamos a nos enganar. Existe um monte de sentimentos equivocados que nós, embora pensemos que conheçamos Deus, Ele vai desconstruir esses pensamentos justamente nessa espera. Porque às vezes somos eufóricos, queremos fazer muita coisa, mas as motivações estão erradas. Ontem eu estava falando na igreja exatamente de uma pessoa que tinha aceitado Jesus um tempo e tinha sido usuário de droga, passou por problemas terríveis, quase morreu, e Jesus libertou ele, e ele, na verdade, ao invés de descansar e esperar no Senhor, ele a todo instante estava inquieto, ele queria fazer alguma coisa, ele queria mostrar. Eu falei: por que você é assim? Eu falei: não, porque eu quero compensar o tempo que eu perdi, porque de alguma maneira eu preciso mostrar para Jesus que eu amo Ele, eu tenho que trabalhar, eu tenho que evangelizar, e aquela questão toda. Ele estava deixando de viver uma vida, viver na sua família, de cuidar das coisas bem feitas e esperar em Deus. E aquela ansiedade, aquela preocupação, muito embora aparentemente parecesse ser boa, ela estava trazendo inquietação. Eu quero te dizer, querido, que Deus não trabalha com almas inquietas, né? Uma alma inquieta, ela vai a todo instante fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, porque ela vai fazer dela mesma. E eu quero te dizer que Deus é o Deus da seara, Ele sabe o tempo, o momento e a capacitação que vai dar a cada um para fazer no tempo certo. E na verdade nós não devemos estar nem parados, como diz, uma praça aí, esperando, Deus já chamou e não fez nada, e nem tampouco inquieto. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós venhamos entender os sinais dele. É um tempo de preparação, é um tempo, na verdade, de estudo, é um tempo, na verdade, de buscarmos ao Senhor, termos discernimento da vontade dele, e ele sabe muito bem a hora, o momento, as ferramentas, a capacidade e as pessoas que vão nos unir para fazer algo maior para ele. Queridos, nós nunca vamos conseguir pagar a dívida que temos com Jesus, porque a dívida dele foi um preço alto de sangue, mais do que ouro, mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Pagar a dívida de retorno, de gratidão por Jesus, nós não temos condição. É por isso que é graça, favor imerecido, nós não merecemos, mas a graça dele nos alcançou, nos amou. Independente se você fizer alguma coisa para Cristo ou não, você foi salvo pela graça, por causa do amor dele. Mas ele consegue exatamente
fazer com que os corações sejam envolvidos e Ele prefere contar conosco. É diferente. Não que Ele precise muito da gente, que sim, se não tiver a gente no mundo, o mundo vai acabar. Não. As nossas orações, as nossas contribuições, os nossos dons, os nossos talentos são tudo dádivas dele. E tudo é uma resposta a esse grande amor. E quando nós temos uma resposta a esse grande amor de Deus, nós começamos a entender que Ele nos incluiu nos seus sábios planos. E Ele sabe muito bem qual é o seu ministério, qual é o seu tempo. Aconteceu comigo ano passado, estava ansioso de tentar fazer alguma coisa e fazer alguma coisa da escola e vou fazer e minha alma é um pouco inquieta, ou talvez muito, mas eu tenho que aprender a cada dia me silenciar. E o Senhor vai, calma, espera, vai chegar o momento, né? E Deus está providenciando uma porta tão grande, tão maravilhosa para trabalhar, independente da pandemia, porque são portas que se abrem, que é o Senhor quem está abrindo. Quando eu entendo que Deus abre, é mais do que a minha ansiedade, porque pela minha ansiedade eu posso fazer alguma coisa, frustrar e depois culpar a Deus. Mas quando é Deus que abre, Ele vai dando sinais, Ele vai confirmando, Ele coloca pessoas, Ele vai abrindo as portas para que as coisas aconteçam no tempo dEle. Queridos, Deus é muito sábio. E Ele sabe por que Ele te chamou. Ele sabe exatamente o que vai ser da sua história. E Ele não vai deixar você ficar meramente em projetos, em alguma coisa que não vão dar retorno nenhum para o reino. E quando a gente fala retorno, não é dinheiro, é exatamente a condição pelo qual você pode dizer: estou feliz porque Deus me deu capacidade, dons, talento e pessoas para serem envolvidas e abençoadas com esse projeto. Se você tem um projeto para esse ano, coloque-se diante do Senhor. Deixe sua alma silenciar e fala: Deus, esse é um projeto que eu tenho, mas qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Um dado pastor, amigo nosso, ele disse que ele fez um monte de projeto, colocou na mão de Deus e disse: Deus, abençoe esses projetos. Aí ele falou que Deus falou para ele: eu não vou abençoar os seus projetos, eu vou abençoar os projetos que eu tenho para você. Se você quiser os meus projetos, aí fala: então é assim, né? Então não vou bater queda de braço com o senhor não. Eu falei: então tá. Quais são os seus projetos para mim? Ele trabalhava com confecção, né? E Deus falou para ele: olha, quando você estiver trabalhando, faz uma coisa. Quando eu te falar para você visitar alguém, ou orar, ou parar o seu trabalho, né, por um tempo, vá. Não pense duas vezes não, porque naquele momento eu estou precisando de você. E assim ele fez o combinado com Deus. Quando acontecia um dado momento da tarde, né, ele estava mais tranquilo e Deus falava com ele: olha, para aqui, deixa outra pessoa fazendo, vai lá no hospital visitar meu servo, para aqui, vai visitar fulano. E ele começou a fazer. A empresa dele continuou, algumas pessoas ajudavam e ele ia fazendo a obra de Deus. De repente, sem ele perceber, as bênçãos começaram a crescer tanto, mas tanto, que ele teve que fazer uma oração. Ele falou: Deus, diminui um pouquinho a torneira, porque as bênçãos estão muito grandes. Estão vindo bênçãos, mas bênção demais, então diminui um pouquinho a torneira, o fluxo da torneira, porque eu não estou dando conta de tanto pedido, tanta bênção. Queridos, enquanto ele fazia aquilo que era natural para Deus, Deus estava cuidando dos seus negócios, Deus estava cuidando da sua família e Deus estava fazendo, mas quando era realmente a vontade diretiva de Deus. Não é uma coisa que a pessoa abandona o serviço, abandona a família sem ter o porquê e exatamente se lança, na verdade, e sem cobertura espiritual, sem oração, sem um propósito, simplesmente porque deu no coração, deu na telha e vai. Não, não é dessa maneira que Deus trabalha. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Espera com paciência no Senhor. Ele vai abrir portas incríveis esse ano e você vai falar: Deus, tu és sábio demais. O Senhor fez acontecer, preparou e simplesmente só me usou como instrumento, porque a glória é tua. E é isso que nós devemos fazer esse ano. Colocar os nossos projetos para Deus nas mãos dele, porque os projetos são dele. Vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor é esse Deus tremendo, poderoso, amoroso, grandioso, que tem sábios planos e os teus planos são maiores do que os nossos. Prepara-nos, Senhor, para
entender os planos grandes e maravilhosos que o Senhor tem para nós. Abra portas, abra condições, pessoas, recursos, para que os projetos não fiquem engavetados, mas que possam sair do papel e alcançar o seu propósito. O maior propósito é a tua glória e não a nossa. Então, todos os projetos e planos que temos que não vão dar em nada, que não vão glorificar o teu nome, tire de nós. Não permita que nem comecemos. Mas se há projetos que o Senhor tem para a nossa vida, abre as portas, faça acontecer, coloca os teus anjos, abençoe, porque a glória é somente tua. Muito obrigado por tudo, Pai, que tu tem feito na nossa vida. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge. O Devocional Palavra de Vida tem sempre essa palavra de Deus para você. Quantas pessoas estão mandando mensagens para nós, falando que a vida está mudando por causa do conselho, por causa das palavras de sabedoria todo dia. São riquezas. A Bíblia diz que adquire o conhecimento mais do que o ouro. E esse ano, conhecimento vai ser ouro, porque nem todos vão saber ensinar. Eu quero te dizer, com humildade, busque ao Senhor todas as manhãs, prepare o seu caminho, porque projetos grandes de Deus vão ver que são maiores do que você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.